Os carros da Fórmula 1 2025 ainda nem entraram na pista, mas já surgiu a primeira polêmica técnica do ano. Dessa vez, o foco são as asas dianteiras flexíveis, que se tornaram um grande campo de batalha na última temporada, quando as equipes exploraram esse conceito para seus carros ganharem desempenho. McLaren e Mercedes lideraram essa tendência, desenvolveram ao máximo o conceito e começaram a vencer corridas. As rivais Ferrari e Red Bull demoraram a seguir esse caminho porque não tinham certeza de que as asas flexíveis seriam proibidas e não queriam investir fortunas para depois ver seus projetos descartados. Após uma análise no final do ano passado, a FIA emitiu um comunicado dizendo que não havia irregularidades e o assunto parecia ter esfriado. Esse comunicado foi reforçado por declarações da própria FIA, afirmando várias vezes que não queria mudar as regras de última hora para não prejudicar as equipes que já haviam iniciado o desenvolvimento dos carros de 2025. Mas logo no início desse ano, a FIA anunciou que tomará medidas para restringir esse recurso. A justificativa é que, a exemplo das alterações já anunciadas para limitar o uso de asas traseiras flexíveis, o objetivo é garantir que a flexibilidade da carenagem não seja mais motivo de discussões na temporada de 2025. No entanto, por mais que a FIA não queira, esse tema certamente vai ser um assunto efervescente se afetar a disputa pelas vitórias. As asas dianteiras flexíveis ganharam destaque no ano passado, quando as equipes perceberam que elas eram imprescindíveis para melhorar o desempenho dos carros com efeito solo. É uma questão completamente diferente da polêmica das asas traseiras flexíveis do ano passado, quando a McLaren introduziu um design de asa traseira que se abria ligeiramente mesmo quando devia estar fechada. Assim, o arrasto se reduzia um pouco, não tanto quanto o DRS, mas do mesmo jeito. Por isso ele foi chamado de Mini DRS. Após a vitória de Oscar Piastri no Azerbaijão, as outras equipes pressionaram a FIA e, depois de muita discussão, a McLaren aceitou modificar a sua asa traseira e eliminar o Mini DRS. No final do ano, a FIA fez alterações no regulamento técnico de 2025 para eliminar qualquer tentativa de implementar sistemas que tivessem o mesmo efeito. Com isso, a questão da asa traseira perdeu relevância, mas as asas dianteiras flexíveis continuaram em evidência, principalmente por terem se tornado indispensáveis para o sucesso dos carros com efeito solo. A asa dianteira flexível permite que as equipes equilibrem melhor seus carros, reduzindo as saídas de frente em baixa velocidade e as de traseira em alta, que são comuns nos carros atuais. Esses benefícios ficaram ainda mais importantes no ano passado, quando as equipes conseguiram resolver o problema do porpoising e passaram a diminuir a altura dos carros e os deixaram mais próximos do solo. Essa menor altura fez com que a asa dianteira gerasse mais pressão aerodinâmica em alta velocidade, já que ela ficava muito próxima da pista. O problema é que isso deixava a traseira do carro instável nas curvas rápidas, já que a asa dianteira produzia muito mais pressão do que a asa traseira. Para controlar essa instabilidade, as equipes reduziam a eficiência da asa dianteira, diminuindo sua inclinação. Só que isso trazia de volta as saídas de frente em baixa velocidade. A única forma de aumentar a inclinação da asa dianteira para eliminar as saídas de frente em baixa velocidade sem causar saídas de traseira em alta é torná-la flexível. Em baixa velocidade, ela tem mais inclinação, e à medida que a velocidade aumenta, ela se flexiona para baixo, reduzindo a pressão aerodinâmica na dianteira. Acertar esse equilíbrio abre uma enorme janela de configuração, permitindo que o carro mantenha boa downforce e bom equilíbrio, sem comprometer um em detrimento do outro. É um desafio técnico complicado. A asa precisa ser resistente o suficiente para passar nos testes de carga estática da FIA, mas também precisa ser flexível bastante para se flexionar em alta velocidade. Isso envolve uma complexa disposição dos elementos de fibra de carbono que compõem a asa. Mas as equipes não desistem de um recurso só porque ele é difícil. A McLaren foi a primeira a desenvolver essa asa rígida no centro e flexível nas bordas. Em seguida, a Mercedes também chegou lá. Quando essas duas começaram a vencer corridas, logo surgiram reclamações das equipes que não haviam seguido esse caminho, especialmente o Red Bull e Ferrari. Por isso, a FIA iniciou um monitoramento a partir do GP da Bélgica para entender melhor o que estava acontecendo.
Com câmeras de alta resolução focadas nas asas e pontos de referência visuais, ela registrou infinidade de imagens para análise. A conclusão inicial da FIA foi de que não havia nada de errado na forma como as equipes estavam explorando as asas flexíveis. Basicamente, ela deu seu aval para o que estava acontecendo. E por não querer prejudicar o desenvolvimento dos carros de 2025, a FIA se negou inicialmente a revisar o regulamento para restringir ainda mais o uso de asas flexíveis. No entanto, alguma coisa mudou nos últimos meses. Talvez por uma análise mais detalhada da FIA, ou, mais provavelmente, por novas pressões das equipes que não conseguiram explorar plenamente essa parte do regulamento. Assim, após discussões entre as equipes e a FIA antes do Natal, uma diretriz técnica detalhando planos para endurecer os testes de asas flexíveis foi comunicada às equipes. O documento descreve novos requisitos para os testes estáticos das asas para garantir que elas não se flexionem além do permitido. Inicialmente prevista para entrar em vigor na 7ª etapa, o GP da Emília-Romanha, a implementação foi adiada para a 9ª etapa, o GP da Espanha. Essa mudança foi feita porque a FIA quer permitir que as equipes utilizem as asas atuais até o fim de sua vida útil, já que normalmente as maiores atualizações são introduzidas em Barcelona. As mudanças foram comunicadas às equipes por meio de uma diretriz técnica, os documentos confidenciais da FIA, que esclarecem a interpretação do regulamento. A nova medida é uma atualização da TD18, sobre os limites de flexibilidade das peças aerodinâmicas quando é aplicada uma carga específica. De acordo com o artigo 3.15.4 do Regulamento Técnico da Fórmula 1, a flexibilidade da asa dianteira será testada aplicando uma carga de 1000 newtons em 3 pontos diferentes dessa mesma asa. Quando a carga for aplicada simetricamente em ambos os lados do carro, a deflexão vertical não poderá exceder 15 mm. Quando aplicada apenas de um lado, o limite será de 20 mm. No entanto, comenta-se que, com a nova redação da diretriz técnica, esse limite será reduzido de 15 para 10 mm. Mais crítico ainda é que na área interna, perto das chamadas fish plates da asa dianteira, a tolerância anterior de 3 mm será reduzida para 2 mm. Embora a diferença pareça pequena, uma fonte avalia que as mudanças serão um avanço significativo e impedirão que as equipes abusem tanto das asas flexíveis. A combinação dessas medidas forçará um aumento de cerca de 1/3 na rigidez, dificultando a obtenção da flexibilidade não linear nas extremidades da asa, como a McLaren vinha fazendo. A influência da guerra das asas flexíveis na Fórmula 1 foi bastante evidente no ano passado, com a McLaren e a Mercedes obtendo ganhos significativos que provavelmente tiveram um impacto maior na disputa do campeonato do que muitos imaginaram. A Ferrari admitiu que demorou para adotar o conceito. Ela só começou a explorar de forma mais efetiva as asas flexíveis em Austin, em outubro. A Red Bull apoiou o posicionamento da Ferrari sobre a importância do tema. Seu diretor técnico, Pierre Vacher, afirmou recentemente que as asas flexíveis eliminaram a grande vantagem que a Red Bull tinha com os carros de efeito solo. De fato, a Red Bull havia conseguido equilibrar melhor seu carro em diferentes faixas de velocidade do que qualquer outra equipe em 2022 e 2023, o que garantiu seu sucesso naqueles campeonatos. De repente, as rivais conseguiram o mesmo efeito usando asas flexíveis, e a Red Bull precisou correr atrás do prejuízo. A expectativa era que Ferrari e Red Bull aumentassem seus esforços para alcançar McLaren e Mercedes no desenvolvimento das asas flexíveis e investissem mais nessa área. Agora, nada que foi feito nesse sentido trará os benefícios esperados ao longo da temporada, já que essa proporção de flexão das asas dianteiras será proibida a partir do GP da Espanha. Mas o GP da Espanha será quase na metade do campeonato. Por isso, esse trabalho não será jogado fora, mas exigirá uma nova linha de desenvolvimento para o carro pós-Barcelona, o que não é uma boa notícia, porque as equipes já têm dificuldades para se manter dentro do teto orçamentário e precisam dividir seus investimentos entre 2025 e 2026. No que diz respeito à hierarquia competitiva, é difícil prever quanto ela será afetada.
Para McLaren e Mercedes, o conhecimento da tecnologia das asas flexíveis significa que elas continuarão a se beneficiar nas primeiras corridas e provavelmente conseguirão adotar uma solução menos agressiva a partir de Barcelona sem grandes perdas, já que têm a vantagem de saber como extrair o máximo desempenho dessas asas e sabem exatamente onde estão os limites. Já para a Red Bull, que precisou alocar mais recursos para recuperar seu ritmo, não vai ser nada bom perceber que talvez não consiga colher os frutos que espera. Mas dizer que ela está furiosa com essa situação é um exagero, já que todas as equipes sabiam que algum tipo de restrição entraria em vigor este ano. Mesmo assim, deve haver algum incômodo com a mudança de postura da FIA depois de não conseguir endurecer as regras no ano passado para banir o que McLaren e Mercedes estavam fazendo. O ponto crucial será saber se os testes mais rigorosos a partir de Barcelona terão grande impacto na disputa dos carros de ponta. Será que McLaren e Mercedes terão mais dificuldade em manter o bom desempenho que vinham apresentando? Ou a vantagem anterior da Red Bull voltará a aparecer? Só o tempo dirá. Mas se algumas equipes perderem a vantagem que tiveram no passado e outras se aproximarem, isso poderá ser decisivo na disputa pelo título mundial.